Vamos lá, pessoal. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos conversar um pouco, né? Já peço o seu like aqui no canal, é importante demais para o nosso vídeo ficar em alta. Se inscreve aqui também para a gente crescer cada vez mais em relevância dentro da plataforma aqui do YouTube. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo de Clubes, né? Que começou já no sábado. No sábado não, foi na sexta, né? Mas eu acabei não... Na verdade, foi no sábado mesmo, né? A primeira rodada foi no sábado. Tá. Foi no sábado lá, mas que a gente não fez live na terça-feira, porque teve o jogo do CSA na segunda à noite, né? Então eu fiz a live até mais tarde e acabei não acordando cedo pra fazer a live. Nossa live tradicional das terças. Então, vamos falar da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A segunda rodada também, que já aconteceram alguns jogos. E vamos também fazer a prévia dos próximos jogos. Começando aqui no grupo A, com o Palmeiras sendo o líder do grupo. O Palmeiras, que empatou com o Porto, venceu o Al-Ahly, e o Inter Miami, que tinha empatado com o Al-Ahly, venceu a equipe do Porto. Cara, eu imaginava o Porto mais forte nessa briga, né? Mas a gente tem então aí nesse grupo a terceira rodada sendo já nessa segunda-feira, com o Inter Miami jogando contra o Palmeiras. Então o Palmeiras nada mais nada menos do que enfrentando o time de Messi, Suárez, e treinado lá pelo Mascherano, tem o Jordi Alba na lateral, o Busquets ainda tá lá, não tô lembrado, mas enfim, é o time do Messi, né? E que fez um golaço nessa última rodada aí. Gol da virada da equipe do Inter Miami contra o time do Porto. Mas o Palmeiras é o líder nesse grupo aqui no saldo de gols, à frente da equipe do Inter Miami, certo? Então temos aí também um duelo interessante. Um dos dois vai se classificar, ou os dois. Um empate classifica ambas as equipes. Uma vitória de qualquer um dos dois classifica quem ganhar o jogo. E o Porto contra o Al-Ahly, quem ganhar desse jogo vai torcer para a vitória de um dos dois e tentar tirar no saldo. Por exemplo, se o Inter Miami perde de 1-0 e o Porto ganha de 1-0, eles empatam em tudo. E aí precisa ir para o confronto direto, que aí o Inter Miami vence a equipe do Porto. O primeiro critério, pelo que eu vi, é o confronto direto. Não tenho certeza aqui agora, mas no regulamento eu tinha dado uma lida rápida ontem, então aqui, ver regulamento. Ele dá uma resumida naquilo que é na fase de grupos. Os dois primeiros passam para a próxima fase. Em caso de igualdade de pontuação, são critérios de desempate. Pontos conquistados apenas nos jogos entre os times empatados, certo? Ou seja, se o time do Porto ganhar de 1-0 e o Inter Miami perder de 1-0, aí ele vai para o critério de desempate, confronto direto. O Inter Miami ganhou do Porto, então o Porto precisa ficar à frente do Inter Miami no saldo de gols, tá? Não, na verdade, nem saldo de gols, né, velho? Então o Porto já não passa o Inter Miami, o Porto precisa torcer para o Palmeiras ganhar o jogo, nesse critério aí de desempate, certo? Loucura, né? O saldo de gols não ser o primeiro. Pontos conquistados apenas nos jogos entre os times empatados, saldo de gols apenas nos jogos entre os times empatados, gols marcados apenas nos jogos entre os times empatados. Se o empate for entre 3 ou 4 equipes e após critério ainda havia empate dos 3 times, são aplicados novamente, considerando apenas os jogos entre os times empatados. Então, caso persista em empate, então assim, é tudo confronto direto, né? Ou seja, nesse sentido aqui, o time do Palmeiras com um empate ou uma vitória passa de fase. Com a derrota do Palmeiras passa o Inter Miami, né? Com o empate passa os dois. Vitória do Palmeiras passa o Palmeiras e vitória do Inter Miami passa o Inter Miami. O Porto, ganhando o seu jogo, precisa que o Palmeiras perca a sua partida, para ir depois ir para o saldo de gols, porque foi empate entre Palmeiras e Porto, então eles empatariam em tudo aqui. Pontos no duelo direto, saldo no duelo direto e o número de gols marcados no duelo direto, empatariam em tudo. Então o Porto precisa que o Palmeiras perca o seu jogo para poder tentar ganhar no saldo. Tá? Então precisa tirar até o saldo de gols da equipe do Palmeiras. Já o Al-Ahly precisa
ganhar do Porto e torcer para que o Inter Miami perca o seu jogo, porque no confronto direto o Al-Ahly não passa o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras ganhou do próprio Al-Ahly, então se empatarem em pontos o Palmeiras fica à frente e o Al-Ahly ficaria empatado em tudo com o Inter Miami. E aí precisaria tirar essa diferença de 3 gols de saldo do Inter Miami. É um pouquinho complicado isso aí por causa dessa regra do confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. Mas, enfim. Bom, falando, vou sempre entrar em detalhes mais sobre alguns times especificamente. Nesse caso aqui é a equipe do Palmeiras, um time que jogou muita bola contra a equipe do Porto, só faltou o gol, né, realmente, um time que poderia ter vencido essa partida aqui, foi melhor do que o Porto, surpreendeu, né, claro que a gente tá vendo os brasileiros todos surpreendendo, todos jogando bem, tá ligado? Botafogo mais um exemplo disso ontem. Então o Palmeiras vencendo aí a equipe do Al-Ahly nesse segundo jogo fica numa condição muito boa, podendo empatar contra o Inter Miami, que pra mim não é nem um bicho de 7 cabeças, certo? Mas o Palmeiras pode sim tentar essa vaga, passar quem sabe até em primeiro no grupo, tá? Então o Palmeiras fica numa condição muito boa. Já o Porto, cara, o Porto, se não me engano, não ganhou nem o Campeonato Português, né? Mas, enfim, são equipes aí da Europa que não estão lá no primeiro escalão, né? As primeiras forças aí do futebol europeu. Longe, né? Tá longe de ser das maiores forças do futebol europeu. Mas é um grande campeonato da equipe do Palmeiras. E que, olha o que indigesto, né? O primeiro grupo A vai jogar contra o segundo do grupo B, que é o PSG. O PSG que venceu a primeira partida com tranquilidade da equipe do Atlético de Madrid, mas na segunda rodada perdeu para o Botafogo, né? A vitória do Botafogo ela foi excepcional, com todos os méritos, tá? Mas ninguém esperava. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas esperava o PSG ganhando com tranquilidade da equipe do Botafogo. O PSG amassou a Inter na final da Champions apenas, né? E depois pega o Atlético de Madrid e ganha de 4-0. E se acelera, faz 8. Mas, enfim, foi um jogo em que o Botafogo soube se defender muito bem mesmo. E foi efetivo no contra-ataque. Fez o gol lá com o Igor Jesus, né? Então, o Botafogo teve todos os méritos desse seu jogo. Chega muito bem, venceu o Seattle Sounders, que pra mim era o time que era obrigação ganhar, porque acho que é o mais inferiorzinho de todos esses 4, né? O Botafogo ganhou e agora o Atlético de Madrid ganhou também. E aí fica Atlético e PSG. Na verdade, agora o PSG vai jogar contra o próprio Seattle Sounders e o PSG ele não passa mais o time do Botafogo porque, pelo que a gente viu aqui no GE, sempre repetindo, frisando isso, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, o PSG ganhando, ele empata em pontos com o Botafogo, mesmo que o Botafogo perca do Atlético de Madrid, tá? E aí o Atlético de Madrid vencendo do Botafogo passa o Botafogo, mas o PSG ganhando do Seattle Sounders não passa o Seattle Sounders, né? Não passa o Botafogo, quer dizer. Aí ficaria naquele 6 pontos para todo mundo. Aí teria que olhar o critério de desempate, né? O Botafogo ganhou do PSG, o PSG ganhou do Atlético, o Atlético ganhou ganharia do Botafogo. Aí, nessa condição aí, o PSG ficaria todo mundo com 3 pontos nos duelos diretos. O PSG com 4 gols, 4 positivos, menos 1 do Botafogo, 3. O Atlético ficaria com 4 positivos e se ganhar do Botafogo teria que ver o saldo e o Botafogo teria que ver o saldo aí também. Bom, seria tudo embolado, mas o Botafogo aí vai jogar contra o Atlético de Madrid, podendo empatar para garantir até a primeira posição. Esse negócio do critério de desempate ser confronto direto. Vamos até, gente. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, regulamento, fase de grupos. Como é que tá esse negócio aqui, né, velho? Os 2 primeiros se classificam. Como é que fica critério de desempate? Tem aí?
tem fácil isso, porque tá estranho, né, velho? Regulamento, grupos e tal. O regulamento, eu acho que eles vão resumir em igual a Copa, né? Premiação bilionária, tal, regulamento, beleza, os dois melhores passam de fase, certo? Só tem isso, né? Não tem falando o critério de desempate. Critérios. Não, vamos fecha isso aqui, abre isso aqui, vamos. Regulamento, critérios de desempate. Regulamento estabelece critério de desempate na fase de grupos, incluindo confronto direto, saldo de gols, gols pró, menos cartões e sorteio. Então, só para conferir isso aqui, né? Vamos lá. Mundial, a fase de grupos estão equilibrada, tal, inclusive o número de vezes, preciso anotar o nome na súmula, tá. Prova de grupo A, onde os 4 times empataram seu jogo na estreia, nenhuma rede balançou. Diante também a igualdade da liderança ficou quem soube manter a calma e evitou os cartões, tá. Beleza. Critério de desempate. Segundo as regras da FIFA, critérios como pontuação, pontos conquistados nos confrontos diretos, saldo de gols nos confrontos diretos, gols marcados, reaplicação dos critérios anteriores entre os times ainda empatados, saldo de gols geral, gols marcados no grupo, desempenho disciplinar e, por fim, o sorteio. Fair play, o 8º critério da lista, pode ser decisivo em caso de igualdade de pontos e gols. Bom, então é isso aí, né? Em relação ao primeiro critério de desempate, é realmente o confronto direto. Então, esse grupo pode ficar totalmente empatado aqui, aí dependeria do saldo de gols feito entre Botafogo e Atlético de Madrid, tá ligado? Então, pô, que bagunça, né? Mas enfim, gente, hoje ainda temos mais jogos. Vamos ter aí no grupo C a segunda rodada com Benfica e Auckland City. Auckland City, os caras tomaram 10 apenas, né, do Bayern de Munique. Acho que o Bayern foi para amassar mesmo e meteu os 10 assim com tranquilidade, né? Então, os outros times devem ganhar do Auckland City também, talvez não com esse saldo absurdo, mas a segunda vaga aí vai ficar com Benfica e Boca Juniors mesmo. Acho que o Benfica contra o Auckland ganha esse jogo e Bayern contra o Boca, acho que o Bayern ganha hoje também, mas que com certeza vai ter vida mais difícil do que o jogo contra o Auckland City, mas deve construir o seu placar aí com tranquilidade a equipe do Bayern de Munique. Hoje ainda tem o Flamengo jogando contra o Chelsea. Flamengo e Chelsea que ambos têm 3 pontos, 2 de saldo de gols e 2 gols marcados. Estão empatados aí na primeira posição com aquele critério de desempate lá de fair play, né? De cartões e tal. Mas, enfim, é a primeira rodada apenas. Agora tem um confronto direto. Muito provavelmente vão desempatar. Cara, eu acho até que esse time do Chelsea, ele é um bom time, tá? Mas ele não é o primeiro escalão na Europa, certo? Então, nesse jogo até eu creio que o Flamengo ganha, velho. Eu vou arriscar um Flamengo aqui. Eu vou palpitar no Flamengo e vou meter na bet, foda-se. Tá ligado? Bora ver aí como é que esse Flamengo entra em campo. Acho que, claro, que o Flamengo vai entrar em campo com a faca entre os dentes. Agora a gente tem que ver a equipe do Chelsea, como é que vai entrar, né? Os europeus têm tido esse problema físico também, né? Vários times estão jogando completamente remendados, né? O Real Madrid, por exemplo, jogou a primeira partida lá com um zagueiro que acabou de contratar, acho que do Birmingham, e o Asensio, que é meia, jogando de zagueiro, tá ligado? Então, os times estão bem remendados aí nesse Mundial, estão jogando com o que podem, com o que tem à disposição, né? E não são seus times titulares. Acho que o Chelsea vai ter muita dificuldade e o Flamengo ganha esse jogo. Ganhando, praticamente garante aí a sua classificação, né? Ficaria só o jogo contra o Los Angeles FC para tentar garantir essa classificação aí, mas, pô, velho, é puro palpite, tá bom, galera? Puro palpite aqui, acho que dá Flamengo. No grupo E, o River Plate tinha vencido o Urawa Reds, né, na estreia. E aí teve um empate entre Monterrey e Internacional. E fiz uma bet lá, perdi na Inter. Apostei na Inter aqui nesse jogo aqui, foi foda, né? A Inter também teve muita dificuldade contra a equipe do Monterrey. E aí amanhã a gente tem a Inter contra o próprio Urawa Reds, que é favorita a Inter. E o River Plate contra o Monterrey. Eu acho que dá River Plate aqui também. E aí o River... Se der esses dois resultados aí, o River garante a sua classificação
não em primeiro, né, mas garante sua classificação, e a Internazionale vai a 4 pontos e fica quase tranquila, né, nessa fase de grupos. Flamengo contra o Chelsea, acabei de acordar. Flamengo contra o Chelsea, eu acho que vai dar Flamengo, viu, velho? Tava falando aqui, acho que o Flamengo vai com a faca entre os dentes e os times da Europa estão lá, né, com seus problemas físicos e tal, e o Chelsea eu acho que vai dar uma pipocada nesse Mundial. Bom dia, Luiz Eduardo, tamo junto. No grupo F a gente tem o time do Fluminense entrou em campo contra a equipe do Borussia Dortmund e foi um jogo surpreendente. O Fluminense deu uma pressão grande na equipe do Borussia, né? O Fluminense merecia ganhar o jogo. Assim como eu falei do Palmeiras contra o Porto. Mas, pelo nível das equipes, o Palmeiras é um time de topo aqui do Brasil. O Porto é um time de escalão mais baixo lá da Europa, não está entre os melhores times da Europa. Acho que, até como o João Paulo me falou ontem, Cedro, quando a gente estava conversando lá, ele tinha dito que nesse Mundial a Europa tem 3 escalões. Tem os topadões, que entra aí acho que Bayern, PSG e tal. Tem o segundo escalão, que acho que nesse segundo escalão está o Borussia. E o terceiro escalão, que é o caso do Porto. Então a gente tinha o Palmeiras, que tá no dos topadões aqui do Brasil, contra o Porto, que é um time que lá da Europa ele não tá entre os melhores, né, de longe. E no grupo F, o Fluminense, que não tá no primeiro escalão do Brasil, jogando contra o Borussia Dortmund, que tá no segundo escalão lá da Europa. Então não era tipo o melhor brasileiro contra o pior europeu. No caso do Palmeiras e Porto, por exemplo. Não exatamente assim, né? Não tô cravando o Palmeiras como o melhor e nem o Porto como o pior europeu, beleza? Mas o Borussia tá longe de ser o pior europeu desse Mundial e o Fluminense tá longe de ser o melhor brasileiro desse Mundial. Acho que, na verdade, o Fluminense é até dos brasileiros o menos favorito, o menos forte, tá ligado? Mas fez um jogaço contra o Borussia e amassou o time do Borussia, tá ligado? Repito, problemas físicos nas equipes europeias, mas o Fluminense foi surpreendente nesse jogo. E agora, a partir daí, acho que o time do Fluminense joga agora contra... Sai da frente. Joga agora contra o Ulsan HD. Então, acho que o Fluminense nesse jogo aqui favorito, assim como o Borussia Dortmund contra o Mamelodi. E aí, tipo, agora o time do Fluminense joga pra ganhar esses 2 jogos e garantir a sua classificação, né? Espero que consiga também. Tô na torcida pelos brasileiros, tá? Eu acho que Flamengo... Acho que os 4 brasileiros, na verdade, a gente imaginava pelo menos um brasileiro, né? Conseguindo surpreender, mas eu acho que, velho, com o que a gente viu os times brasileiros jogando, eu acho que a gente tem os 4 brasileiros com boas chances de se classificar. Todos os 4. Um deve rodar. Um deve dar uma vacilada. Sempre isso acontece, né? Sempre isso acontece, mas os 4 têm boas chances de se classificar. Grupo G com Juventus e Manchester City ganhando seus jogos aí, Juventus metendo 5 no Al-Ain e agora vão jogar nesse domingo. E no grupo H a gente tem o Salzburg que ganhou o seu jogo contra a equipe do Pachuca e o Real Madrid que vacilou, empatou com Al Hilal, teve pênalti no finalzinho do jogo para ganhar essa partida, né, mas não conseguiu. Como eu falei, time do Real Madrid também remendado, time do Real Madrid com problemas de peças, né? Vários jogadores lesionados, muita gente sem poder jogar nesse time aí do Real Madrid, mas que não deixa de ser um tropeço. Tá ligado? Então, estão aí os grupos aí do Mundial de Clubes da FIFA, né? O Luiz Eduardo tá falando aqui, todos esses anos os times sul-americanos iam pro Mundial no fim da temporada, com mais de 70 jogos, e os europeus no início da temporada. Nesse Mundial inverteu, agora eles estão com desculpinhas. Não é desculpinha não, velho. Não é desculpinha não, você vai jogar um Mundial e que assim, cara, o Mundial antigamente, você tinha a Libertadores acabando antes do meio do ano. E aí o campeão da Libertadores jogava o restante do ano se preparando exatamente para o Mundial. E foi até onde, mais ou menos, a gente teve o Corinthians campeão lá em 2012,
né? Ganhando da equipe do Chelsea, sabe? Ali foi um exemplo de um time que chegou bem preparado. O time do Corinthians que ganhou o Mundial tinha algumas peças que se reforçou, né, para jogar o Mundial e se preparou para isso. Depois disso, nenhum time sul-americano mais ganhou o Mundial. Aí exatamente o que a gente comentava também, né? Algo do que você está falando. Em algum momento a Libertadores começou a ter a sua temporada até o final do ano, e aí claro que os sul-americanos também chegavam lá no Mundial com um peso maior, né? Mas, enfim, a gente, quando cita esses pontos aí, a gente, claro que não está dizendo que é desculpa, mas a gente vê os times remendados, né? O Real Madrid sem nenhum zagueiro praticamente, um que acabou de chegar e um meia jogando na zaga, né? Coisa que a gente não via nos brasileiros que chegavam no Mundial. A gente via os brasileiros completos. O Palmeiras perdeu para o Chelsea com o time completo, né? O Flamengo perdeu para o Liverpool com o time completo e batendo de frente com o Liverpool, né? Mas enfim, cara. Agora realmente a gente tem os clubes aí com essa dificuldade. Os clubes europeus estão enfrentando a dificuldade que os times sul-americanos enfrentavam algum tempo atrás, estão sentindo essa questão física, mas que é exatamente um projeto que eles têm lá na Europa. Eles projetam a temporada assim. Aqui no Brasil a gente não está muito acostumado a isso. Tá ligado? A gente aqui no Brasil tá acostumado aos times mexerem o tempo inteiro, terem 2 semanas de férias, né? E já começar a jogar no começo de janeiro. Então a preparação física dos jogadores aqui do Brasil ela é um pouco diferente. Lá na Europa ela é otimizada para a temporada, tá ligado? Você tem então, por exemplo, um time que prepara para ter a pré-temporada, tanto que eles prezam exatamente a pré-temporada bem feita, né? Aqui no Brasil, foda-se, né? Coloca o time pra jogar em janeiro, na primeira semana de janeiro e se vira aí. Mas enfim, alguns times brasileiros estão mudando isso aí também, estão tentando otimizar suas temporadas para poder preservar melhor os seus atletas. E isso daí não é desculpinha, isso daí é fisiologia, né? É uma ciência. Você estuda o corpo para poder entender como é que você pode otimizar o rendimento físico dos atletas, né? Para que ele não tenha um desgaste excessivo, para que evite lesões. Isso não é desculpinha, isso é ciência, tá ligado? Mas, enfim, é uma dificuldade que, sim, os times sul-americanos enfrentavam no final, quando o Mundial de Clubes era em dezembro, e que os europeus tinham a vantagem porque estavam no meio da temporada, voando e tal, mas os europeus agora, nesse Mundial, sim, estão sofrendo com esses jogos aí no final da temporada deles. E os times aqui do Brasil estão aí no auge aí da sua preparação física, tá ligado? Então isso daí é, claro, um ponto de, como é? Cara, é um ponto a ser citado, vamos dizer, né? Mas não é desculpinha não, cara. Não é desculpinha não. E claro que a gente dá todos os méritos para os times brasileiros quando conquistam esses resultados importantes, tá ligado? Mas é isso.